Vamos lá. Então, no tempo anterior, galera entrando ainda, no tempo anterior nós falamos sobre triângulo retângulo, né? Os elementos do triângulo retângulo, falamos do famoso teorema de Pitágoras, falamos também das razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Arthur entrando, mais alguém? Então, falamos, voltando, das razões trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente. Falamos dos ângulos notáveis, os ângulos que nós mais utilizamos, 30, 45, 60. Paramos nas relações em um triângulo qualquer, né? Que, na verdade, é a lei dos senos e lei dos cossenos. Então, vamos continuar aí. Eu só vou voltar aqui um pouquinho na lei dos cossenos. Na verdade, nós já falamos na lei dos cossenos, estamos especificamente na lei dos senos, e eu encerrei dando uma dica com relação a quando você consegue diferenciar a utilização da lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Então, nós vamos voltar aí. Deixa eu acabar de admitir a galera aqui. Nós vamos voltar nessa dica com relação a quando eu uso a lei dos senos e a lei dos cossenos. Galera entrando, boa noite para quem está entrando. Vamos continuar de onde paramos, especificamente na lei dos senos, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, eu havia dito que você consegue diferenciar a utilização de lei dos senos e lei dos cossenos quando eu uso, professora, a lei dos senos, quando eu utilizo a lei dos cossenos, porque isso é um pouco confuso para mim. Normalmente, quando eu tenho um lado e dois ângulos, olha aqui, um lado, dois ângulos, eu utilizo a lei dos senos. Quando eu tenho dois lados, né, e um ângulo entre esses lados, eu utilizo a lei dos cossenos. Claro que dentro da fórmula, galera, a gente pode, como eu havia dito, pedir lado, ângulo. Dentro de uma fórmula descrita, eu posso pedir qualquer elemento, certo? Então, vamos seguindo aqui, que eu já falei sobre esse exemplo. Essa dica não está no slide, tá? Outro exemplo aí de lei dos senos, né? Então, eu tenho aqui, ó, dois ângulos, como eu havia dito, e um lado. Alguém com o microfone ligado está fazendo interferência aqui para mim. Então, quando eu tenho dois ângulos e um lado, normalmente nós utilizamos aí a lei dos senos, tá? Então, ele quer especificamente o lado AB. Então, você pode chamar de X, fica à vontade, tá? O A, aqui, ó, vale 10, o lado Azinho, né? Vale 10 sobre o seno de 120 é igual ao lado Czinho sobre o seno do ângulo C, que é 30 graus. Aqui, mais uma vez, nós vamos adotar o seno de 120 como raiz de 3 sobre 2, fazendo a substituição, tá? Aqui, 10 é o lado Azinho, seno de 120, raiz de 3 sobre 2. O lado que eu quero encontrar, você pode chamar de AB ou de X, aqui chamado de X, igual a seno de 30, que a gente consegue verificar na tabela dos ângulos notáveis. Claro que multiplicando mais uma vez, chegamos lá à conclusão de 10 sobre 3, raiz de 3, tá? Não preciso fazer a substituição neste caso aqui. Porém, em alguma aula anterior, eu falei que era bom você saber, pelo menos, de cabeça, o raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, e o raiz de 3, que é mais ou menos 1,7, né? Porque em uma situação dessa, vai que as opções não traz na alternativa essa resposta, né? 10 sobre 3 vezes raiz de 3. Te traz lá a multiplicação por raiz de 3, né? Considerando aí o raiz de 3 igual a 1,7. Então, é bom a gente saber. No caso, você faria 10 vezes 1,7, que dá aí 17, aproximado, tá, gente? Divididos por 3. Então, seria 5,666, tá? Então, em um valor numérico, sem a raiz, daria esse decimal, tá? Então, é bom você gravar aí o raiz de 2 e o raiz de 3, pelo menos, porque em situações como essa, você consegue fazer uma substituição de uma forma mais tranquila. A lei dos senos, ela também é aplicada em triângulos inscritos na circunferência, ou seja, dentro da circunferência, tá? E além da relação que nós já falamos, da lei dos senos, é claro que como a gente tem uma circunferência envolvida, tem todos os seus elementos, como centro e raio, tá? Toda essa relação
da lei dos senos, ela é igual a 2 vezes a medida do raio, tá? Ou, né, o diâmetro. Lembrando que em uma circunferência, diâmetro, né, eu tenho aqui, é igual a 2 vezes o valor do raio, tá? Então, quando eu tenho essa estrutura aqui de triângulo inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência, nós vamos utilizar a relação dos senos, né, a lei dos senos, lado A sobre seno de A, lado B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C, sendo que isso é igual a 2 vezes a medida do raio, ou igual ao diâmetro, depende da situação ou do problema, ok? Então, é só a aplicação da lei dos senos dentro da circunferência. Então, anota aí essa dica também, tá? Então, lembra que eu disse com relação à angulação, né? Que nós falamos aqui no slide, com relação aos ângulos notáveis, que são os ângulos que nós estamos acostumados, mais acostumados, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Só um instantinho, galera. Muito bem, já consegui, estava me trazendo um ruído enorme, atrapalhando aqui bastante, tá? Então, é o seguinte, nós falamos da lei dos senos com relação ao triângulo inscrito, ou seja, dentro da circunferência, né? E nós falamos também, só voltando aqui, com relação aos ângulos notáveis, que são os ângulos que nós mais utilizamos, né? O de 30, 45, perdão, e 60. Porém, nós vimos aqui em algum exercício, algum exemplo, ângulos que não são ângulos notáveis, que foi o caso lá, se eu não me engano, de cosseno de 120, seno de 120. Isso pode acontecer, é bem comum, na verdade, tá? Justamente para pegar o aluno que só fez o estudo da tabela dos ângulos notáveis. Na verdade, o estudo de trigonometria ele é muito mais avançado, tem muito mais elementos do que o triângulo retângulo, as razões trigonométricas e os ângulos notáveis, tá? É um estudo bem longo. E, então, justamente para pegar o aluno que só utiliza das coisas básicas, do estudo básico, tem lá os senos, cossenos de outros ângulos, pode acontecer, tá? E é claro que, como eu citei aqui, normalmente, quando é um seno, cosseno, tangente de um ângulo, vamos dizer assim, estranho, né? Às vezes eles fornecem os valores, mas às vezes não, contando que o aluno vai ter esse conhecimento ou de soma de arco, ou de redução de quadrante, enfim, algum outro conhecimento que ele vai conseguir chegar àquele resultado. E a dica é o seguinte, gente, tem outros métodos para fazer isso? Tem sim, estou citando aqui para vocês. Por exemplo, eu posso, seno de 120, utilizar lá da soma de dois arcos. Seno de 120, eu sei que é seno de 60 mais 60, certo? E aí vai. Deixa eu admitir uma pessoa aqui. E daí vai. Seno A, cosseno B, cosseno A, tá? Posso utilizar isso? Posso. Mas é um recurso um pouco mais complicado, né? Dá um pouco mais de trabalho. Não é que seja complicado, dá um pouco mais de trabalho. E com relação a um concurso, nós precisamos de quê? Tempo, ele é crucial. Então, se eu souber alguns artifícios que facilitem para que eu chegue a esse valor, a seno, cosseno, que seja tangente, é bom, né? Eu ganho na questão do tempo. Então, vamos lá as dicas. Eu posso fazer a redução do ângulo de que forma? Na verdade, ou eu vou subtrair de 180, e quando for um ângulo um pouco maior, eu vou subtrair esse ângulo de 360 graus. Então, olha a dica. Se o valor do ângulo estiver entre 91 e 179, você subtrai por 180. Olha o caso aqui do 120 especificamente. Ó. 120 mais 180 será igual, se eu estiver calculando o seno a seno de 60, cosseno ao cosseno de 60, se eu estiver calculando a tangente, tangente de 60. Tá? Então, seno, cosseno ou tangente de 120, ou de qualquer outro ângulo que aqui esteja entre 91 e 179 graus, eu posso utilizar dessa dica, fazer a subtração de 180, que eu vou encontrar um arco que a gente diz de arco côngruo a ele, tá?
Agora, se o valor estiver em 181,269, você pode também utilizar do mesmo artifício, sendo que você vai pegar esse ângulo e subtrair o 180, tá? Como a gente fez aqui, ó, 210 menos 180, tá? 30 graus. Então, se eu quiser saber quanto vale cosseno, seno ou tangente de 210 graus, eu vou subtrair a 180, isso vai me trazer o ângulo de 30 graus, tá? Se os valores forem um pouco maiores, né? 271 a 359. Então, você vai subtrair aí 360 graus. Então, na prática, você subtrai de 180 ou subtrai de 360. Basicamente, é isso. Neste exemplo, eu tenho aqui, ó, quero o seno, cosseno ou tangente de 360 graus, tá? Eu vou pegar esse 360 e vou aí subtrair de 300, né? O seno, cosseno, tangente, perdão, de 300 graus. Então, eu tenho 360 menos esses 300 graus, que dá 60 graus. Então, eu sei que o seno, cosseno ou tangente de 300 graus é o mesmo que seno, cosseno ou tangente de 60 graus. Sendo que não é tão simples assim, né? Eu fazer essa transformação, achar esse ângulo, esse arco côngruo, tem o mesmo valor, né? Num primeiro momento, eu posso fazer essas subtrações, porém eu tenho que fazer análise de qual quadrante e que ângulo especificamente eu estou querendo, né? Vamos lá, aqui eu coloquei, ó, seno, cosseno e tangente. No círculo trigonométrico, os sinais do seno, cosseno e tangente, de acordo com o quadrante, eles vão variar, tá? Então, aqui, ó, no seno, no primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus, tá vendo? Eu tenho um sinal positivo. Então, ó, aqui até 180 graus, no segundo quadrante, eu tenho também um sinal positivo. De 180 a 270, eu tenho um sinal negativo. De 270 a 360, eu tenho um sinal negativo. Então, é positivo, positivo, negativo, negativo. No cosseno, muda um pouco, né? Eu tenho aqui, primeiro quadrante, 90 graus positivo, segundo negativo, terceiro negativo, quarto positivo. Tangente, eu posso fazer a divisão, né? Você vendo que tangente é o seno sobre o cosseno. Mas, para efeito de gravar, positivo, negativo, positivo e negativo. Então, como é que você vai proceder? Vamos ao exemplo do 120. Eu quero calcular o seno de 120 graus. Primeiro, seno. Seno de 120 está em que quadrante? Segundo quadrante. Segundo quadrante, o sinal é o quê? Positivo, certo? Então, eu posso tranquilamente subtrair de 180 e o valor que eu encontrar, que é seno de 60, eu não vou precisar fazer a alteração de sinal. Aqui está no exemplo, o seno de 120 é o mesmo que 180 menos 120, que é seno de 60. E quanto é o seno de 60? Tranquilo. Vou lá na tabela dos ângulos notáveis, consigo fazer essa verificação de uma forma mais rápida. Raiz de 3 sobre 2. E no cosseno de 120, por exemplo, daí o cosseno de 120 já muda o sinal. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. E o segundo quadrante no cosseno, ele é negativo. Então, esse valor que eu vou obter, subtraindo 180 menos o ângulo, ele terá que ser negativo, por conta do posicionamento dos sinais no quadrante, tá? Em relação ao seno, cosseno, tangente. Então, o cosseno de 120, 180 menos 120, vai dar 60 também, como aqui, né? Porém, nós estamos calculando o cosseno. E o cosseno de 120 está aqui, ó, no segundo quadrante. O segundo quadrante do cosseno é negativo. Então, ele será cosseno de 60 com um sinal negativo. Aí, cosseno de 60 você consegue verificar lá na tabela também, que é 1 sobre 2, né? Meio. Sendo que menos meio, porque nós estamos fazendo o cosseno de 120, não o cosseno de 60. Certo, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a esse exposto? Porque é um assunto bem delicado, envolve muitos itens, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Senão, nós vamos adiante. Deixa eu admitir uma pessoa aqui que está entrando. Muito bem, pronto. Então, lá vamos nós. Vamos de exercício. Primeiro exercício,
tem como enunciado, desculpa, o seguinte. 3 ilhas, A, B e C, aparecem em um mapa de escala 1 por 10.000, né? Como a figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B, qual é a resposta? Então, primeiramente, nós temos aqui um triângulo cujas medidas, né, observando, cujas medidas são 105 e 30 graus. Aqui é meio que uma pegadinha. O cara que olha assim fala, meu Deus, 105, como é que eu vou trabalhar com esse ângulo? Né? Uma vez que eu tenho aqui esse ângulo, lado oposto a ele, eu quero AB, que é esse cara que vou chamar de X, eu não tenho essa angulação aqui para eu fazer essa descoberta. Esse 105 ele foi colocado propositalmente. Você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo vale quanto? 180 graus, né? Então, justamente por isso que ele foi colocado aí, para que você lembre que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 e consiga encontrar o valor desse ângulo aqui, que no caso é o ângulo C, vamos dizer assim, né? E ele é o quanto? 45 graus, porque é o que falta para 180. 105 mais 30, 135, 180 menos 135 resulta aí em 45 graus. Agora ficou mole. Coloca ali, ó, o ângulo de 45 graus, né? Chama o lado que ele quer de X, pode ser assim. E aí você vai fazer a relação, tá? O lado que você quer, que é o lado X, sobre o seno desse ângulo que você acabou de descobrir, que é 45 graus. O lado 12 sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é 30 graus. Faz lá as substituições, seno de 45 e seno de 30 estão lá na tabela dos ângulos notáveis, não traz muita dificuldade. Depois você vai multiplicar meio pelos extremos, tá? Só tem que tomar cuidado aqui que o seu resultado final você vai ter que colocar na escala, tá? De 1 para 10.000. Mas aí você vai achar um valor aproximado de 16,97 centímetros. Colocando na escala para quilômetros, né? Então, você consegue a resposta aí aproximadamente 1,7 quilômetros é a alternativa E, ok? Então, no primeiro momento, fez análise. Geometria tem muito dessa análise visual, né? Eu olho o triângulo, vejo o que ele tem para me dizer, analiso os ângulos, analiso o lado, tento estabelecer quais relações eu vou utilizar, se é lei dos senos, se é lei dos cossenos, se o triângulo é retângulo, se eu posso extrair alguma relação trigonométrica, se eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Claro que isso, gente, depende muito do conhecimento, tá? Lembra que a dica do lei dos senos, tendo um lado e dois ângulos, eu posso aplicar. No cosseno, tendo normalmente dois lados e um ângulo, eu posso aplicar, tá? Então, vamos seguir aqui para um outro exercício, que diz o seguinte. Na instalação das lâmpadas da praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura. Então, assim, a distância D, então já está bem tranquilo aqui a figura, né? Quando a gente tem o desenho, fica muito mais fácil da gente ter a compreensão de quando a gente tem que desenhar, né? E é claro que a gente vai sempre, vamos dizer assim, pela lei da preguiça, como eu brinco em sala de aula, né? A gente prefere sempre o caminho mais fácil, aquilo que é um pouco mais fácil. Em matemática, às vezes, isso não é possível, mas a gente tenta aí adotar aquilo que é mais objetivo, né? Então, vamos lá. Quando tem a figura, fica mais fácil. Eu quero a distância D, que está aqui, né? Eu tenho um lado com 50 metros, um ângulo de 30 e o outro ângulo de 135. Verifico se os lados são opostos aos ângulos. Aqui isso não está acontecendo. O lado D, 135, né? Então, só a gente montar. Eu tenho aí um lado que eu quero encontrar, né? Dois ângulos, então posso estabelecer a relação dos senos, a lei dos senos. Então, 50 sobre o seno de 30, né? E o D, que é o lado que eu quero encontrar, sobre o seno de 135. Daí cai naquela situação do seno de 135, né?
sendo que o seno de 35, a gente pode utilizar lá daquele artifício que eu coloquei, né? Você pode pegar o 180 e subtrair de 135, vai te resultar no seno de 45. Lembra que o 135, pelo seno, está no segundo quadrante, e o segundo quadrante ele é positivo no seno, né? Então, seno de 135 será exatamente igual ao valor de seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, claro que você vai fazer as substituições, seno de 30, meio, seno de 135 igual a seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, e multiplicar cruzado. Fez aí a multiplicação, encontrou lá 50 raiz de 2. Mais uma vez, é bacana você saber os valores das raízes, pelo menos de 2 e 3, para que você consiga ter, principalmente quando é distância, né? Normalmente, o exercício não traz lá respostas com raízes. Então, você pode substituir esse raiz de 2 por 1,4, né? E aí você vai obter mais ou menos 70 metros, né? Que a gente está lidando com metros, tá? Mas se não tiver alternativas, for uma questão discursiva, não há problema nenhum, você pode deixar dessa forma, ok? Vamos seguir aí para um outro exercício. Deixa eu ver com relação ao tempo, acho que ainda temos bastante tempo. Então, vamos lá. Terceiro exercício. Exemplo, dados dois lados de um terreno na forma triangular, lado medindo 15 e 10, formando um ângulo de 60 graus conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é quanto? Então, na verdade, ele quer o perímetro, né? Lados de um terreno na forma triangular, mede 15, mede 10, forma um ângulo de 60, está exposto na figura. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é de quanto? Observem que eu tenho aqui dois lados e um ângulo, né? Eu tenho um lado, medida dos lados 10 e 15, tem um ângulo entre esses dois lados. Precisa encontrar esse outro lado, que você pode chamar de x. Então, nós vamos utilizar, neste caso, a lei dos cossenos, tá? Então, escreve lá, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, tá aqui, ó, para a gente entender melhor, né? Vezes o cosseno de 60. Repetir o triângulo aqui para trazer a solução de uma forma mais, para que você consiga, né, tá no slide, vai para um outro, aí para você conseguir fazer as substituições de uma forma mais tranquila, tá? Então, calculando aí 15 ao quadrado, 10 ao quadrado, essa multiplicação e o cosseno de 60 que está nos ângulos notáveis, nós encontramos a ao quadrado igual a 175. Claro que esse 175 não tem uma raiz exata, a gente vai precisar fatorar esse valor, e você vai encontrar o a como 5 raiz de 7, né? Fatorando. Lembra, galera, que fatorar, coloca lá uma barrinha, né, ao lado e começa fazendo a divisão. Aqui não vai caber divisão por 2, porque não é par, mas aí começa com o seguinte, 3 e assim vai, tá? Deixa eu admitir alguém aqui que está entrando. Muito bem, ótimo. Então, encontramos aí o lado A igual a 5 raiz de 7. A questão, especificamente, ela pede o perímetro, né, do triângulo. Então, é claro que nós vamos fazer a soma desses valores. Então, tem aqui, ó, 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Só que as respostas, somando aqui 10, né, mais 15, você obtém aí 25, né? E as respostas, esse lado aqui, tá, galera? 5 raiz de 7. E as respostas, só voltar aqui para que vocês vejam. As alternativas, elas não têm nada assim como 25 mais 5 raiz de 7. Não traz dessa forma. Ela colocou aqui no perímetro o fator comum em evidência. E qual é o fator comum aqui entre os lados? É o 5, né? 10 é múltiplo de 5, 15 também, divisível, e o 5 raiz de 7 também. Então, ele escreveu da seguinte forma, colocando o fator comum em evidência. 5 que multiplica 5 mais raiz de 7. Se você fizer a prova disso, ou seja, a multiplicação, 5 vezes 5, você obtém lá o 25, que é realmente somatório de 10 com 15, e os mais, né, 5 raiz de 7. E aí você consegue marcar lá tranquilamente, a alternativa é
Reparem que todas as alternativas trazem o 5 como fator comum em evidência, justamente para pegar aí o aluno que fez essa colocação do fator comum de uma forma errada, tá? Então, só toma cuidado, porque além do conhecimento da lei dos cossenos, você ainda tem que colocar lá a questão da fatoração do fator comum, tá? Então, vamos adiante. Dados, dois lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60. Aqui eu não tenho figura, então o ideal é que a gente faça o desenho, tá? Faz um triângulo, um lado 8, outro 10, o ângulo entre eles 60 graus, ele pede a medida do terceiro lado desse triângulo. Esse ângulo é oposto ao terceiro lado, então é o lado que a gente vai descobrir. Chama de X, chama de A, fica à vontade. Vamos aplicar aqui também a lei dos senos, perdão, a lei dos cossenos. Eu tenho dois lados e um ângulo, né, que é o ângulo de 60 graus. Então, só escrever na fórmula. X ou A ao quadrado é igual a esses dois lados ao quadrado na soma, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Vai ficar o cosseno tranquilo dos ângulos notáveis, dá para calcular. Só a raiz, que não é uma raiz exata, né? Uma raiz, um quadrado perfeito, uma raiz de 84. Mas a gente já sabe fatorar, vai encontrar aí a resposta de forma fatorada como 2 raiz de 21, trazendo como gabarito a alternativa A. Tá? Então, bem tranquilinha. Olha uma outra, já começa a dificultar um pouco, já são exercícios que caíram aí nos concursos anteriores, né? ENEM e o UERJ. Então, vamos lá. Paulo e Marta estão brincando de jogar dardos. O alvo é um disco circular de centro O. Paulo joga o dardo que atinge o alvo num ponto, que vamos denotar de P. Então, Paulo jogou através do ponto P. Em seguida, Marta joga outro dardo, que atinge um ponto denotado como M. Então, Paulo e Marta, para ficar mais fácil, né, estão indicados aqui conforme a figura. Sabendo-se que a distância do ponto P ao centro do alvo é PO, isso vale 10 centímetros, e que a distância de P a M está tudo bem estabelecido, é 14 centímetros, e que o ângulo, está dando o ângulo aí, ó, POM mede 120, ele quer a distância em centímetros do ponto M ao centro O, vale quanto? Aqui você pode chamar de X, certo? Então, essa figura, galera, não está na escala correta, tá? Então, vamos adiante. Então, ó, encaixando não tem necessidade, que já está tudo na figura. Então, ó, 14 centímetros, 10 centímetros já está. Eu quero descobrir lá um lado que aqui indicado foi chamado por A, fica à vontade de chamar de X. A ao quadrado é igual a esses dois lados. Recebi aqui já o cronômetro do tempo, mais 5 minutinhos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aplicando a lei dos cossenos, né? Eu tenho dois lados. O ângulo que eu quero comum de 120, então a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Voltando aqui, 14 ao quadrado, aqui é 120, tá, gente? Então, é ângulo oposto ao lado, só tem que tomar cuidado com relação a isso. Aqui, x ao quadrado, que é o pedacinho que eu quero descobrir, foi chamado de B, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes esses dois ângulos, vezes o cosseno do ângulo, que é 120 graus. Lembra lá da dica que eu dei com relação ao cosseno de 120? Só lembra que 120 pelo cosseno está no segundo quadrante, então o valor vai ser cosseno de 60, porém negativo. E isso vai te gerar uma equação de segundo grau. Claro que fazendo as continhas aí, vai te gerar uma equação de segundo grau. Nesta equação, é óbvio que você vai encontrar aí dois valores, né? Duas raízes. Equação de grau 2, duas raízes. X 6, x2, 16. Menos 16. Claro que, se tratando de um ente geométrico, essa resposta, menos 16, para a gente não serve. Então, nós chegamos à conclusão de que do M ao O vale 6 centímetros, tá? Então, antes da gente continuar, nós vamos encerrar aqui nesse exercício.
Eu vou esperar vocês no próximo link para dar tempo de fazer a conversão tranquilamente, que eu já recebi aqui o comunicado com relação ao tempo, senão a gente perde a gravação. A gente vai continuar, tá? Eu tenho hoje planejado em torno de 15 a 20 exercícios para a gente solucionar. Então, não desanima, não. Vamos comigo para o próximo tempo, tá certo? 5 minutinhos só para que a gente consiga fazer a conversão do vídeo, tá? Encontro vocês no próximo. Até!